os clientes no geral. Só um pouquinho. Todos os clientes no geral. Então, é aí que entra a questão do posicionamento. Então, para eu conseguir entregar um serviço de qualidade, eu preciso escolher uma área de atuação, eu preciso ser um corretor que eu vou me destacar, onde eu sento num café e amanhã ou no dia seguinte eu tenho uma indicação. E isso só se traz com o posicionamento, tá? Então, o que que é o posicionamento na Remax? O posicionamento na Remax é você conhecer a sua região, se tornar-se conhecido nela. Então, eu gosto de trazer, por exemplo, se eu morasse, no bairro Cordeiros, em Itajaí, mas eu quisesse me posicionar na Praia dos Amores, na Praia Brava, eu posso? Posso. Porém, eu não moro aqui. Então, o que que eu teria que fazer? O que que eu teria que começar, como fazer, né, iniciar um posicionamento? Então, eu começaria mapeando a minha região, aonde eu quero atuar. Mapeando café, quais são os melhores cafés, os melhores restaurantes, mercado, e eu teria que começar a me incluir nessa região como moradora. Não só em comércio, né, mas frequentar, grupos, associações, me fazer presente como uma moradora de fato, e assim que eu consigo, me destacar e me posicionar. E o posicionamento também, falando da precificação dos imóveis, quando eu conheço a minha área de atuação, então eu sei o que tem para venda, o que já foi vendido, o que tem para aluguel. Então, quando eu sento olho no olho com o cliente para falar, eh como que eu cheguei naquele preço, eu consigo passar mais credibilidade, mais segurança. Então, às vezes, os corretores, eles, "Poxa, eu estou inseguro de apresentar um estudo, preciso, né, de ajuda de alguém que tem mais experiência, de alguém que tem mais experiência". Mas por que que aquela pessoa tem experiência naquele assunto? Porque, de fato, ela fez muito estudo de mercado para ela chegar naquilo. Então, a Fabrina, por exemplo, é posicionada aqui na Praia Brava, então o início da jornada dela foi aqui na Praia Brava. Gabi, seu microfone está ligado. Então, o fato de você conhecer a região que você quer trabalhar, te faz passar mais credibilidade para o cliente na hora de apresentar um estudo, tá. E qual que é o objetivo, da gente estar escolhendo uma região? O objetivo é o aumento até não só nessa questão de passar credibilidade, mas o aumento nas indicações. Então, os porteiros aqui da região, eles precisam saber: "Poxa, a Isa, ela executou um trabalho nesse condomínio, ela pagou uma indicação para mim, né, que é o combinado, e agora ela vai ser a minha corretora que vai me atender, que vai me dar todo o respaldo, e todas as pessoas que estiverem vendendo, eu vou passar para ela". Então é um pouco dessa questão. Aqui eu trouxe um mapa, que fala um pouco aqui do posicionamento, é um exemplo, tá. Então aqui tem as pessoas separado por bloco, né, pode ser por bairro, por rua. Significa que o João não pode trabalhar na região da Maria? Não, o João ele se especializou no bloco um. A Maria pode trabalhar no bloco um? Pode. Só que ela precisa escolher um nicho que ela quer performar, que ela quer atuar, para ela se posicionar. Então, aqui na Adrimon, por exemplo, se eu tiver um cliente para indicar na Barra Norte, eu sei para quem que eu vou passar essa referência. Se eu tiver alguém para indicar na Praia Brava, eu sei para quem que eu vou passar. Então, o corretor, ele, a partir do momento que ele assume um posicionamento, ele tem que entregar um serviço de qualidade, do início ao fim, desde a captação dos imóveis à entrega de trabalho. Tá? Mas eu nem vou entrar nessa pauta do prazo, de relatório, que não é esse o tema de hoje, tá? Eh, e a gente Isa, fala, oi? deixa eu só fazer uma colocação em cima desse mapa. É um pouco assim, ó. Imagina que eu sou médico e eu desejo me tornar cardiologista. Não é porque eu desejo ficar conhecido como cardiologista que outro médico também não pode se tornar cardiologista, tá? O posicionamento é apenas se tornar muito conhecido para ganhar uma autoridade, ganhar uma reputação, uma notoriedade, e com isso receber muitas indicações de clientes, de porteiros, como tu falou, e até de colegas, né?
Então, é muito importante saber isso, tá? Que não quer dizer, como tu bem colocou aí, que quem está no bloco um só pode trabalhar o bloco um e ninguém mais pode entrar lá dentro, tá? Qualquer um pode ser cardiologista, tá? E assim, o cliente depois ele se torna promotor do teu trabalho, né? Então, tu inicia um serviço legal e finaliza, depois as indicações elas vão surgindo, no decorrer da jornada. E aqui eu trouxe, acho que todo mundo já deve ter, quem não tem, depois eu mando ali no grupo, a planilha de canais, planilhas de alta demanda, baixa demanda e não tem demanda. Então, qual que é a direção que eu tenho que trazer os corretores? Para a localização que tem demanda. Então, ano passado a gente estava fazendo blitz na rua, enfim, hoje a gente está fazendo call blitz. Ano passado a gente fez a mapeamento de rua. E todos os nossos corretores fizeram uma força-tarefa no posicionamento de alta demanda, que foi votado que era a região do centro de Balneário, ticket de 1,5 milhão, 2 dormitórios, uma vaga, 2 vagas. Então, a gente também tem que pensar no posicionamento da agência. Então, aonde eu quero que os meus corretores se coloquem para a gente ter uma alta chance de retorno trabalhando em grupo. Então, a gente fez essa força-tarefa e aí que entra essa planilha. Eu não quero que você se posicione numa região que não tem alta demanda, não tem alta liquidez. Vamos procurar trabalhar aonde está tendo procura, o ticket que tem procura, que tem demanda. Tu quer colocar alguma posição, Aca? Eu quero só que tu volte o mapa rapidinho, falando nesse ponto do posicionamento da agência, isso é extremamente importante, tá? De novo, cada um pode se posicionar onde quiser, mas é importante que a agência tenha um posicionamento, que a agência escolha um local onde ela vai dominar, algumas regiões onde ela vai dominar. Pode ser alguns mapas de calor dentro da cidade, tá? Não precisa ser somente como nessa foto, num único quadrado. Mas a gente tem que saber onde que tem demanda e aí a gente tem que agrupar os nossos corretores para dominar as regiões de alta demanda. Tá? Então, eu gosto de usar essa planilha e também colocar, né, o preço que vale, o preço que vende, vende rápido, se torna um estudo realmente de região. Então, falando do mapa, sair mapeando, fazendo estudo de região, mas também trazer o que foi estudado para essa planilha. Isso vai facilitar muito o trabalho. Alguns pontos importantes, né? O que que a empresa recomenda que o corretor faça? Dentro da sua área de atuação, que construa uma carteira de 15 a 20 imóveis para sua assertividade nas vendas ser recorrente. Então, a gente sabe que não é um trabalho fácil, mas que se a gente, né, tijolinho por tijolinho executar, o retorno ele vem e ele vem com recorrência, venda mensal. Menos que 6, 5 imóveis na carteira, ainda mais fora da área de posicionamento, essas vendas elas vão ser mais difíceis de acontecer. Então a gente usa o exemplo prático ali na nossa imobiliária, tem a curva, né, que de 0 a 5 imóveis eu não tenho negócio, de 5 a 10 negócio lento, e aí depois vai aumentando. Tu quer colocar alguma coisa? Ah, que não pode falar. O Bruno me deu uma dica bem legal agora, que dentro do canal Pro do Grupo Zap tem a indicação de demanda por bairro de cada cidade. O que está tendo procura? O que o Grupo Zap Viva Real está dizendo que tem demanda na tua cidade, no teu bairro? Tá. Então, assim, o ideal é que seja feito um trabalho em massa, tijolinho por tijolinho, até você chegar numa carteira de 15 a 20 imóveis dentro da área de posicionamento. Quando a gente fala de time, essa área ela aumenta um pouco. Então, a Fabrina ela é team leader, ela é posicionada na Praia Brava e ela tem equipe posicionada em determinadas regiões. Isso pode, porque aí aumenta o leque de oportunidade. Então, alguns pontos que eu quis colocar. E fora do posicionamento, Isa, legal tu comentar também sobre a questão por que que a gente monta um time, né? Para não perder qualidade de vida nem qualidade de serviço. Porque sozinho a gente dá conta de 10, 12, 15, no máximo 20 imóveis. Mais do que isso, ou a gente perde qualidade de vida ou perde qualidade do nosso serviço. Por isso que as pessoas, para ter maior abrangência, começam a colocar uma assistente, depois mais pessoas na sua equipe, tá?
porque a demanda ela aumenta e aí falta braço. Então, e é normal a demanda aumentar, porque você está fazendo o seu trabalho como deveria e as indicações elas vão vir. Então, você tendo braço, tendo equipe, a alta produtividade também aumenta. E o que que eu faço quando o imóvel não está na minha área de posicionamento? Então, é algo que a gente escuta falar muito nos treinamentos, mas é bom reforçar. Quando está muito longe do local que eu poxa, eu não vou conseguir atravessar e ir para Barra Sul executar o meu trabalho. O que que eu faço? Eu referencio, eu indico para um corretor posicionado. Mais uma vez, o corretor posicionado, ele vai conseguir precificar o imóvel, ele vai co a chance dele vender vai ser muito maior, porque ele conhece aquela região. Então, quando ele for fazer o trabalho, ele já vai executar igual como se eu fosse executar aqui na minha área. A menos que seja um imóvel que eu consiga atender, poxa, não é muito longe da onde eu trabalho, eu consigo dar esse respaldo para o meu cliente. Aí você pode sim atender. Agora, se eu receber um imóvel lá em Palhoça, eu não vou conseguir, não adianta. Eu não vou conseguir pegar um carro e ir lá fazer visita e fazer open house. Então, a ideia é que você realmente foque na tua área e quando não está na tua área, você indique para o colega. Tá? Essa questão da indicação eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que eu indico para outras pessoas, eu também tenho a oportunidade de receber. E as pessoas elas procuram garimpar profissionais que realmente entregam. Então, você se posicionar no digital também é importante. A pessoa ela entra no teu digital para ver se você é um corretor bem posicionado, que tem referência no assunto. Então, é bem legal que você indique para também receber. Tem uma coisa bem legal de pensar que assim, ó, tem gente que num primeiro momento pensa que se eu dividir com alguém, se eu estiver indicando para alguém, eu estou deixando de ganhar. Né? Fala, mas eu podia ganhar e essa comissão lá de Palhoça, eu vou sair daqui de Balneário Camboriú para ir lá para Palhoça para tentar ganhar. Mas a tua chance é muito pequena, né? Que você não conhece ninguém, não conhece os preços, não sabe onde tem demanda, não sabe os canais, não conhece ninguém. Então, o ideal é que você foque na tua região, que você vai estar 100% produzindo na tua região e algum especialista local vai estar te produzindo mais 25%, ou seja, você vai produzir 125% no mesmo tempo, né? E com alta chance de ter resultado nos dois lugares. Tá? Então, de forma bem objetiva, para agora eu abrir o bloco de perguntas para as nossas convidadas, era isso que eu queria trazer. O posicionamento, para mim, é um dos pilares mais importantes, falando, né, da nossa área de trabalho, e que traz muito retorno se você executa da maneira certa. Então, não é só você ir uma vez tomar café na região que você quer trabalhar que vai vir alguma coisa. É você ir plantando isso ao longo da sua jornada, é fazer parceria com o comércio, é você cumprimentar a tia do café, de forma genuína e isso vai te gerar conexão, de forma genuína mesmo, as pessoas se conectam com pessoas. E se você chegar já querendo pedir, isso, não vai acontecer. Então é você entregar algo, é se fazer presente na região e começar a colher ao longo da sua jornada. Agora, deixa eu pegar aqui as perguntas. Vou começar perguntando para a Fabrina. Fabrina, me conta um pouquinho de como foi o teu início de trajetória na Remax e o porquê que você decidiu entrar no mercado imobiliário. Olá, bom dia. Estão ouvindo bem? Estou só com um fone aqui, sim? Sim, Então, eu entrei na Remax, foi todo através de um sonho, né? Eu já estava fazendo incorporação, advogada, severina, sem reconhecimento, trabalhando de manhã e tarde e de noite, e realmente não conseguia crescer, né? Aquele tipo de mercado realmente que te suga, 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 né? Não sei se alguém se identifica, mas eu me identifico totalmente dentro dessa esfera aí do que era ser CLT ou do que era ser conveniado, enfim, eu não estava realmente produzindo para mim, para minha história, para minha família. E ali eu tinha que tomar uma decisão, né? Claro que de onde eu saio aqui, ou de onde eu estou no Paraná, região muito, muito, muito simples, outro ticket médio. Fui para Balneário Camboriú sem conhecer ninguém. E dali comecei a minha história, né? Claro, já comecei a olhar para os empreendimentos, comecei a me especializar em direito imobiliário, já era tributarista. Mas comercialmente eu não tinha zero experiência, eu não sabia nada, nada, não vendia um palito de fósforo. Então,
Quando eu cheguei em Balneário, eu vi que eu tinha que ser muito humilde e começar a aprender com quem realmente tem aí um know-how muito grande de mercado. Só que a diferença é que naquela época, a Isa também estava com a gente, a Rocio, alguns aí filhos daquela época. Não tinha nada em Santa Catarina. Nós tínhamos que pegar as bases, né? Todo mundo que está aí do início sabe. Nós tínhamos que pegar as bases de São Paulo, de Portugal, de outras regiões, porque nós não tínhamos nada em Santa Catarina. E hoje, essa galera que chega com toda a estruturação, muita gente de resultado, muita gente para trocar ideia, muita gente para você pegar o teu carro, pegar o ônibus, pegar o Uber, pegar o BlaBlaCar e ir trocar ideia com o teu vizinho para ver como é que ele está performando, como é que ele está conseguindo se estruturar aí nesse mercado. E é um mercado que paga muito bem até os maus. O Acre sempre fala isso, né? Ele paga muito bem até os maus. Então, imagina a gente se estruturar, fazer realmente um cronograma, estar dentro, né? Nós tínhamos uma Ferrari em Santa Catarina, mas ela não andava. Nós tínhamos que pegar bases de outras regiões. E a gente, no meu início, eu hospedei imóveis em outra franquia, não estava rodando as coisas, e a gente, tudo foi possível. Desde o meu primeiro ano, a gente conseguiu premiação já no primeiro momento, e quando eu tomei a decisão, falei, opa, vou largar tudo, agora vai ser minha hora. Bum, pandemia. Então, a vida é cheia de percalços, né? Agora a gente só vai realmente determinar a nossa vida, a nossa trilha, se a gente desistir num primeiro momento. Vai ter vento, vai ter ventania, e a gente tem que permanecer firme, né? Esse é o primeiro recado aí pra gente permanecer. Eu acho que todo mundo que está ali tem família, tem problema, não tem experiência. Tudo isso a gente vai treinar. E eu digo que dentro da Remax vocês vão ter muita base, vocês vão estar anos-luz na frente de pessoas de 10, 20 anos de mercado imobiliário, porque isso aconteceu comigo no mercado de altíssimo luxo, em que eu não tinha experiência nenhuma, eu não conhecia ninguém, eu não morava bem num prédio para poder ali iniciar já uma trajetória. E tudo isso foi possível numa pandemia. Colocava 3 máscaras e ia para a rua porque tinha que trabalhar, eu tinha que produzir. Quando eu tomei a decisão, eu tinha que fazer o negócio acontecer. Todo mundo murmurando, né? Ah, aqui não dá, pandemia, aqui tem o cara de 10, 15 anos, e eu ia para a linha de frente, tinha que fazer acontecer. Eu sou muito boa em fechar meus ouvidos e vou ouvir só aqueles que produzem. Aí eu tomei, sei lá, quantos mil cursos da Mônica Silva, Eliane Ribeiro, tudo que a Remax me oferecia de outras grandes profissionais do Brasil também. E ali eu comecei realmente a me sentir na área e ver que ia dar certo, porque existe um mercado, né, uma experiência de 50 anos. Então não se assustem se tem aquele bam bam lá vizinho de vocês, quando vocês chegam no prédio, quando vocês vão ali na esquina, já está patrocinando, porque ele tem anos de mercado. Mas a gente, com 5 dias e a intenção de ajudar e bem treinado, a gente consegue um resultado até superior a essas pessoas, porque eles trabalham com tudo generalistas. E a gente, como a gente está aqui hoje falando de um tema muito importante, é onde tudo começa, como a Isa bem colocou, do posicionamento. Então a minha Tá. jornada começa assim, tá? Numa loucura, e tudo isso foi possível, deu certo. A gente hoje está no outro patamar, no outro momento, e estamos sempre à disposição para ajudar a todos aí, tá? Obrigado. Lilian, agora me conta você, como que foi o teu início de trajetória na Remax e como que você entrou aí na rede? Certo. Diferente da Sabrina, eu comecei do jeito errado, diga-se de passagem. Eu cansei de trabalhar no mercado aberto porque eu não tinha garantia, né? Às vezes eu dava o meu melhor, fazia das tripas o coração para o cliente e ele ia lá e fechava direto com o proprietário, ia lá e fechava com um corretor amigo que dava 1.000, 2.000 de desconto. E isso, ao longo do tempo, foi me cansando, né? Da profissão, inclusive, por conta dessas questões. Porque eu procurava entender qual era o meu erro nesse processo e às vezes eu não encontrava um erro, né? E aí eu ia descobrir que é por causa do dinheiro que o colega tinha dado desconto, enfim, né? Isso tudo que vocês todos já sabem. Ou quem está começando ainda não sabe, mas passei por muitas situações bem complicadas. E aí me cansei, e aí encontrei na Remax um modelo diferente de trabalho, onde eu tinha garantia de resultado, porque para mim o que importava era trabalhar bem e ter a garantia, independente se aquela pessoa é mau caráter, se ela está mais preocupada com o bolso dela do que, né, em realmente pagar pelo serviço bem feito. Enfim, o contrato exclusivo, né, esse trabalho exclusivo foi o que me chamou a atenção. E aí eu tive que aprender, né? Apesar de estar no mercado há anos, é um modelo totalmente diferente, né? Até
Eu tenho recebido contato de corretores para ajudar os seus clientes para vender o imóvel deles. Então, é tão diferente que os próprios corretores são... a gente chama a atenção deles, né? A gente não é mais qualquer um, a gente tem um trabalho diferenciado. A priori foi isso, não me arrependo nenhuma vírgula de ter me reinventado, reaprendido, né? E aplicado um novo modelo. Não é fácil, né? Obviamente, se fosse fácil, todo mundo faria, não é? Mas uma vez que a gente passa esse medo, essa barreira, né? Das objeções, enfim, a gente se torna ímpar, não tem para ninguém, né? A gente acaba fazendo a diferença na vida do cliente, impactando positivamente, acaba tendo indicações, referências, até mesmo de quem às vezes nem foi atendido por nós, né, por acompanhar o trabalho de longe. E foi isso, foi a garantia dos recebíveis, né? Uhum. Fabrina, no seu início de jornada, quais foram os maiores desafios quando você começou a trabalhar focada no posicionamento? Bem, como a gente já começou ali a falar, né? Eu vim de outra região, sem influência, sem grana, tinha que fazer o negócio acontecer. Eu era advogada, né? Então eu não conhecia ninguém, não sabia vender nada e nunca me vi como vendedora também, porque eu tinha sempre as experiências ruins, né? De corretores que chegavam até a minha casa, até a minha família, enfim. Nunca tinha pensado sobre isso, sobre ser corretora de imóvel. Mas aos poucos tudo isso vai se ajeitando. Eu acho que quando eu fui a Balneário Camboriú, que eu estava sugada mesmo de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não ser reconhecida, eu estava doente, eu via pessoas entrando com uma hernia, saindo com duas, e sem reconhecimento nenhum, né? Engenheiros, pessoas que eu estava assim, como gerenciamento de projetos, já numa última alçada em Balneário Camboriú. E eu pensava, caramba, eu não quero mais isso, eu acho que eu vou ter que começar a realmente estudar, que quem quer empreender vai ficar muitas noites sem dormir, isso é fato, né? Se você quer ver a tua empresa crescer, não é um vento, não é uma ventania. Quem está com a gente desde o início sabe tudo que passou, mas hoje nada mais assusta a gente, né? A pergunta é como resolve. Isso eu aprendo muito com os meus clientes lá do altíssimo padrão, né? Como resolve? Ninguém quer saber do problema. Então, quem está chegando, primeira coisa, não foca no problema. Não foca se a pessoa tem 10, 15 anos na tua frente, se ela domina. E para mim foi sempre muito justo. Então eu tomei a decisão, mesmo numa pandemia, tudo foi possível. As pessoas falavam, a Remax, aquela que fechou ali em Itapema, aquela que era dos portugueses, aquela que é americana, principalmente em Balneário Camboriú, né? Muitos egos e vaidades, ouvi muita coisa nesse sentido. E eu tava com meus ouvidinhos ali fechadinho, e isso é o bom de você vir de outra área, que você não sabe o que é certo e o que é errado. Eu sabia que eles estavam me ensinando com 50 anos. Então, eu acreditei 100%. Se vocês entrarem e não acreditarem, é isso, né? A gente tem que realmente. Sabrina, e você começou o posicionamento, eu me lembro que foi no Brava Beach, né? Um complexo com várias torres e tu começou um trabalho desenvolvendo no Brava Beach, não foi? E depois numa condomínio de casas. Isso mesmo. Eu comecei através de um outro corretor que estava já posicionado, né, na Praia Brava. Quer dizer, ele estava posicionado em Balneário Camboriú, que você também trabalhou com ele no início, né, que era o Tom Isa. E, Isso. assim, era uma pessoa que ele não estava mais vencendo, não estava mais conseguindo entregar um serviço, mas era a minha referência quando eu cheguei na Remax. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita gente bem posicionada, que estuda muito, que está realmente no modelo. E ele foi a pessoa que me abriu as portas do Bravabit de coisas que ele não queria mais, porque ele não dava conta, estava vencendo as gestões sem vender. Então, esse foi meu apadrinhamento, né? Hoje eu falo para minha equipe, para o meu time, para minha turma ali da Drimon, eu falo, gente, apadrinhamento que vocês estão recebendo hoje, de fato, é apadrinhamento, que eu recebi, né? Quem sabe minhas histórias lá de trás, era Foi se realmente a vira nos sobra da 30. sobra. Era a sobra da sobra. O cliente estava bravo, estava frustrado. O que que é isso? A Remax não É. está entregando porque ele era bom. Ele era muito bom o que ele fazia em Balneário Camboriú, em alguns edifícios, mas ele não conseguia abranger a Praia Brava de jeito nenhum. Ele até vendeu num primeiro momento, mas depois não conseguia mais abranger esse serviço. E eram tudo pessoas incríveis, pessoas extraordinárias. E quando essa gestão que ele me apadrinhou, que venceu, que não tinha sido entregue o serviço, a pessoa chegou com 5 pedras na mão. Essa foi minha primeira reunião na Remax. 5 pedras na mão, querendo me crucificar ali viva, né? E eu falei muito humilde, sempre tive muita humildade. E ele era um uruguaio bravo, muito bravo. E ele falou assim: Olha, eu não sei mais o que acreditar, eu não sei mais o que confiar. Eu só aqui realmente para te ouvir, porque você foi muito, muito cortês no telefone, eu senti que você quer me ajudar. Eu falei, justamente, eu fiz um estudo atualizado para o senhor,
eu não tenho muita experiência como consultora, mas eu estou sendo muito bem treinada, muito bem assessorada, e eu estou aqui para resolver o teu problema, eu vou estar 100% focada, e eu já conheço o empreendimento, eu tenho muita base de dados, eu sentei com corretores experientes, eu cheguei com um estudo de mercado desossando, eu sabia tudo que vende, que não vende, que vale, porque eu sentei com esse corretor, eu falei, agora você vai sentar comigo 1 hora, porque eu não vou passar vergonha na frente desse cliente. E anotei tudo. O que que ele vende, quanto tempo ele vende, qual torre, qual posição, qual altura. Eu tinha que dominar naquele momento. Eu sou acostumada, desde o jurídico, a gente não pode passar vergonha. Você tem que estudar o caso, não pode pegar de mãos vazias. Acho que isso que falta para o profissional muitas vezes. A vontade de ir atrás, buscar dados, às vezes não é nem dentro da Remax. Às vezes eu pego dados com corretores do mercado que eu consigo fazer amizade e ele daqui a pouco vai confiando em mim. E vice-versa, os dois se ajudam, né? Hoje a gente cria muito isso, esse elo de confiança. Então, assim, minha primeira reunião foi na pedrada, ele me crucificou, foi mais de 1 hora e pouco de reunião. Ele falou: beleza, senti que você quer realmente me ajudar. Por mais que você esteja aí também iniciando e tal, mas eu realmente vi que você fez um excelente estudo. Tu tem um plano de marketing. Desde o meu primeiro momento, eu tinha meu livrinho, como os clientes falam, né? Meu livrinho ali com todas as açõezinhas que eu ia fazendo, item por item, porque isso eu fui treinada a ter. Então, quem não tem, está na Remax há mais de 1 mês, 2 meses, tem que fazer para ontem, né? O meu modelo está disponibilizado para toda a rede também. Inclusive, o meu time, né, apresentou estudo essa semana e falaram, gente, aquilo ali foi impactante, porque era a forma que eu não estava me sentindo seguro de convencer o cliente e me posicionar, mas você tem que ter as ferramentas para conseguir se posicionar, senão você vai ser mais um no mercado, né? Então, basicamente, a gente tem esse cronograma muito, muito certo dentro da Remax, né? De você ter o cronograma, o que você vai apresentar, como você vai tratar isso, para a gente conseguir avançar, que é um modelinho muito básico. O que você vai entregar nesse teu posicionamento e como que você vai entrar. A pessoa quer saber como você resolve o problema dela, e não para você murmurar, né? Então, basicamente, isso foi a abertura, o início do meu posicionamento na Praia Brava. Dentro do Brava Beach, comecei ali já por essas gestões, né, que não estavam indo para frente, eu vi como oportunidade, mas poderia ser uma perda, né? Hoje todo mundo poderia olhar como perda, porque os clientes já estavam bravos. E a gente conseguiu reverter. E esses clientes hoje são fiéis a nós. A gente pegou mais uma gestão essa semana, desse mesmo cliente lá de trás que comprou desse uruguaio que estava muito bravo, a gente conseguiu vender em 1 mês. E aí sim começou a minha história ali dentro. Aí foi aquela coisa de você dizer, meu Deus, eu acho que eu estou no negócio certo. Eu realmente, mesmo com pouca experiência, a gente tem muito treinamento dentro de casa, que isso o mercado nunca vai ter, e tem cultura, né? Que é uma coisa que tem que ser implementada. Se você não acreditar, você não vai fazer com que ninguém acredite. Primeira coisa, né? A gente se autoafirmar. Aí você vai fazer posicionamento, aí você vai falar com o comércio, aí você vai falar com o esporte, aí você vai se tornar parte da paisagem ali onde você tá, né? Era isso que eu fiz, porque eu não tinha recurso. Só para a gente seguir, então, Lilian, e qual foi o teu maior desafio aí ao executar um trabalho de posicionamento? Na verdade, quando me disseram que eu tinha que entregar cartinhas, eu fui, preparei minha cartinha e fui. Lembrando que eu já era corretora, né? Já tinha, querendo ou não, um nome no mercado aí. E fui entregar minhas cartinhas. Aí parei na residência de um parente meu, né? O som tá bom, gente? Tirei o fone, ficou bom? Tá bom. E aí ele disse assim: para que tu estás fazendo isso? Tu não precisa disso. Né? Como quem disse assim: ah, estás passando fome, né? Estás entregando carta, panfletagem. Não, é porque você não vai entender nesse momento o meu trabalho, mas se faz necessário eu fazer isso agora, ponto. E seguir a minha jornada. Às vezes passavam os conhecidos, outro olhava eu entregando os panfletinhos, eu nem dava bola. Então, às vezes, aquela sensação, né? A pessoa é formada em alguma coisa, ela já tem um nível na sociedade, seja ele qual for, e aí a vergonha acaba trazendo essa pessoa para uma desistência, né? A pessoa tem que passar por isso. Entregar uma cartinha, fazer uma panfletagem não é vergonhoso, na verdade, é parte do processo, inclusive até de perder a vergonha, né? De falar que o proprietário que o imóvel dele não vale aquele valor, de falar a verdade para ele, você precisa ter coragem. Então, é o primeiro passo para começar aí um mindset diferente do que a pessoa está acostumada. Então, no começo foi isso, assim, foi não sei, a parte da família, né, a parte dos conhecidos, de criticarem o teu processo. Acho que isso daí foi o mais difícil para mim. E também eu lembro que a primeira placa de vendido que eu coloquei, o cliente me ligou perguntando do imóvel, aí eu falei, já foi vendido, inclusive, né, a gente está em fase já de escritura e tal. Ah, mas por que que tem a placa lá ainda? Eu falei, olha,
na placa tem uma tarja de vendido, o senhor não reparou? Então, assim, esse tipo de situações vem para tentar nos barrar em relação à nossa forma de trabalho, né? E a gente tem que relevar, né? É aquela pessoa, é aquela situação e bola para frente. E desde então eu não deixo de colocar meu vendido, a não ser que o proprietário não permita, uma exceção ou outra, né? Mas assim, sempre coloco, deixo lá o tempo que, né, que o proprietário permite a minha placa de vendido e ponto. Queiram, gostaram ou não queiram. Então, essas situações pequeninas do dia a dia que às vezes vai, né, desanimando o colega e não pode, tem que passar essa barreira aí. Ela faz parte de um processo até de amadurecimento, de crescimento pessoal, né, de saber que valeu a pena quando você conquistar o seu objetivo, né? Faria tudo de novo. Lilian, e além, tu mencionou ali das cartinhas, né, que é algo bem legal de se fazer no teu início. Além das cartinhas, quais os outros canais que você utilizava para poder se posicionar, para se tornar conhecida na região? Certo. No começo eu fiz outdoor, eu gerava em torno de R$ 900 por mês em outdoor. Não lembro se ficou um ano, mais ou menos depois aí eu tirei o outdoor, eu parti para a ação de arrecadação de brinquedos, eu fiz todo um material de divulgação, preparei umas caixas, deu bastante trabalho para colocar nos condomínios de meu posicionamento, né? Condomínios que eu gostaria de entrar e não tinha conseguido ainda. Aí fiz a ação, tirei foto, entreguei a carta de agradecimento, fiz 2 anos seguidos, agora esse ano eu já não vou fazer. Dá bastante trabalho esse tipo de ação. Às vezes o investimento financeiro também foi necessário, porque eu plotei todas as caixas e tal, mas deu mais trabalho para execução, né? Sozinha, poucas mãos aí para ajudar, mas foi uma das ações que me trouxe bastante relevância como pessoa, não só como profissional. Obviamente também tiveram as críticas, né? Ah, mas ela tá vindo aqui só para se promover. É óbvio, né? A gente também não vai, né, deixar uma oportunidade dessa passar. Mas é aquilo, eu fiz a ação, arrecadei brinquedos, doei lá no abrigo. Eu fiz a minha parte, o que eu me comprometi que foi arrecadar os brinquedos e fazer, eu fiz, né? Se alguém vem para o meu contato a fim de vender ou comprar um imóvel, né? Faz parte do processo, é o que eu me comprometi também em fazer, né? Mas isso as pessoas não têm nada a ver, mas sempre vem aquela questão da crítica, né? Sempre vai ter quem vai criticar. Não, isso é inevitável, né? Tanto para o bem quanto para o mal, e aí você tem que escutar a voz que você acha que faz sentido. Eu procuro, como a Fabrina, escutar, né, aquilo que traz resultado, né? As críticas É, destrutivas a gente deixa para lá. E Fabrina, você, quais os canais que você utilizou para você se tornar conhecida, né? Além das cartinhas, que a gente sabia que tu também fez muito, né, no início da jornada. Conta um pouquinho. Os canais era o que dava, né? Porque no em primeiro momento eu não tinha, como eu falei, ninguém, não conhecia ninguém. Por isso que hoje a gente tem tanta amizade ali na Praia Brava, porque as pessoas sabem do meu começo. E hoje a gente está no mesmo patamar de pessoas de 10, de 20 anos ali dentro. Claro que tive a sorte de começar já num condomínio melhor, mas isso não tem a ver, porque é treinamento, né? As pessoas vão confiar em quem realmente resolve seus problemas, independente do que for. E eu falei muito com as pessoas, eu acho que como eu fui treinada a falar, a fazer, né? Sapato, voz e telefone é uma coisa que hoje é praticamente gratuita. Então, eu saía a pé mesmo, caminhando, colocava um tênisinho, uma rasteirinha sempre bem arrumada, porque isso abria portas, no meu ticket, no meu posicionamento. E isso comecei a falar muito com porteiros, as regiões que eu queria abranger. Ele falava, muitas vezes me tratavam mal, muitas, muitas, normal. E outras vezes eu pegava outra escala, né? Se hoje me tratou mal, amanhã outra escala e outro porteiro. E anotava os nomes, né? Solares da Brava, o porteiro da segunda é gente boa, da terça não. Então eu já sabia as escalas. E eu bati muito papo ali com todos eles. E às vezes, quando eles começavam a gostar de mim, porque às vezes eu levava um docinho, às vezes eu estava ali para bater papo, eu já sabia o nome do cachorro, do filho, olha, eu fui treinada a fazer. Quando eu chegava ali, seu Carlos, o teu filho, o seu Joãozinho, tá bem essa semana? O senhor falou que semana passada ele ficava surpreendido, porque muitas vezes porteiro, zelador, ninguém tá nem ali. Então ele queria muitas vezes uma atenção. E é engraçado que eu não precisava falar de dinheiro no primeiro momento. Eu realmente tratava eles bem, estava ali para conversar com eles e eles iam confiando. Então, meu primeiro momento.
Aí, claro, depois que eles tinham uma confiança, que começava a falar que eles tinham outras imobiliárias que eles indicavam e tal, aí eu falava, eu deixo em sistema, eu posso formalizar, né, nossa empresa, como é franquia, a gente consegue deixar tudo no e-mail. Então, eu consegui ter um bom posicionamento na minha região, falando com os porteiros e batendo muita palminha na frente das casas, né, onde não precisava de porteiro, eu não precisava pagar ninguém. E aí comecei a pedir muita indicação para os vizinhos ali, todo dentro de uma região. Eu sempre fui muito fiel ao meu posicionamento. E num primeiro momento, claro, peguei gestões em outros lugares, me lasquei, né? Então é isso que vocês estão direcionando hoje a turma, né? Vocês podem pegar em outros lugares, mas vai demorar muito mais para você vender, muito mais investimento, deslocamento. Tem que estar na cabeça, né? Se vale a pena. Às vezes é um cliente que tem mais imóvel. Opa, daí eu vou colocar na balança. Mas o fato hoje é ficar muito conhecido numa região, naquela rua. Aquela rua ali eu tenho que estar todos os dias, vou comprar uma maçã no mercado, vou tomar um café preto. Então, não tem desculpa de dinheiro, é tudo possível para ser feito, né? E é o que mais dá resultado, porque as pessoas estão te vendo todos os dias em horários diferentes. Eu comecei a ver muito quem era o gerente, quem era o dono daqueles estabelecimentos, sempre conversando, eles sempre me viam identificadas com crachá, com tudo. Então, eu primeiro me tornei cliente dos meus clientes. E depois, naturalmente, né, levava alguma coisinha, um panfletinho, cartão, e aí começou a ideia dos jogos americanos, mas daí depois que eu já tinha algum faturamento. Num primeiro momento foi só de sapato, muitos meses ali falando com o porteiro, com o zelador, com batendo palmo na frente das casas. Ai, nunca tive vergonha, sempre fui assim. Teve pessoas que me tratavam mal, pessoas que me tratavam bem, porque eu sempre falava, eu tô aqui para ajudar, para me apresentar, e eu sempre falava, sou vizinha, que o escritório era ali. Eu sempre falava, sou vizinha porque conecta. Então, usava muito bem isso e visitava muitos bons corretores também. Eu mapeava quem é o melhor arquiteto da região, quem é o melhor corretor da região, por que que ele aparece em todos os condomínios que eu quero aqui. Então eu vou conhecer essa pessoa. Eu tirava uma horinha da minha semana. No início eu conhecia 3 corretores bons do mercado, sempre da minha semana e um arquiteto muito bom que eu queria fazer parceria, que eu queria entender do trabalho dele, e eu crescia muito, eu aprendia nome, assinatura, conceito, mudar meu mindset mesmo, da visão que eles tinham para frente, então isso tudo me fez crescer bastante, eles me forjaram a ferro e fogo aí, mas deu tudo certo, eu acho que o modelo da Remax tem muito a dar certo. Eu acho que a gente está muito ensinado a não querer abraçar tudo, fazer isso por partes e fazer bem feito, feijãozinho com arroz todos os dias, sem vergonha, né? Tem que ir para a rua e tem quem ficar na imobiliária não dá dinheiro. Eu nunca fiquei na imobiliária, até porque nós nem tínhamos uma sala no início. Eu tinha que ir para a rua mesmo sem opção e aprendi a sempre estar na rua. Então, assim, abordava mesmo as pessoas, né? Não tinha vergonha mesmo. Eu sempre entregava um cartãozinho, estou à disposição, o senhor conhece alguém? E fiz a minha carteira muito grande. Também abordei muita gente pelo Facebook, até eles me bloquearem, acho que podia 100 ou 200 mensagens por dia. Aí eu colocava médico Blumenau, e é legal que o Facebook ele sugere. Aí ele sugere todos os médicos, cardiologistas, neurologistas, quem ganha bem, né? Dermatologista. E assim eu mandava, esses dias eu estava olhando no meu Facebook, quanta indicação que eu fiz para Curitiba, para outras regiões, realmente por estar abordando pessoas com uma mensagenzinha bem simplesinha, eles não gostam daqueles textos todo elaborado. Oi, doutor tal, me coloco à disposição para ajudar na área imobiliária, tal, 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 tal. Posso ajudar em algo hoje? Bem Mônica Silva, termina com pergunta. E aí eu colocava. E ali me abriu muitas portas. Até hoje eu tenho indicações dali, clientes que vieram dali, que eu tenho salvo no meu telefone como um L de lista, né? Eu já sei que todas aquelas vendas e indicações deflagraram dali. Então, assim, o início pode ser feito um pouco um ato simples, né? Isso que a gente está falando aí da trajetória até depois você ter faturação enfim, poder usar de outros meios. Mas o que mais dá é estar na rua, é falar com as pessoas, zeladores de grandes condomínios, eles passam os contatos. Locação também é uma coisa que eu abrangi desde o meu início. Ah, eu vou ser meio garçom, meio Uber. Não, eu vou ser corretora. Eu vou pegar a indicação, porque de locação, claro que não vou viver disso, mas eu vou ter uma renda ali de alguma coisa. Eu não preciso viver disso, é só realmente eu pagar minhas custas, minhas despesas, ter alguma coisa girando na minha área. E essas pessoas que alugam mais tarde vão comprar. Já aconteceu comigo, tenho salvo hoje uma arvorezinha de tudo que deflagrou ali de locação. Então, são as melhores práticas aí que a gente vem partilhando, né? Obrigado. E Lilian, o que que você tem feito nos dias de hoje para se manter ativa no posicionamento? Certo, em relação às mídias sociais, né? Eu não tinha Instagram, criei por conta do que me ensinaram também.
não gostava. Desde então, eu tento trazer os clientes sempre para o meu Instagram, para que eles possam, ao me, né, conhecer na rua, ou me conhecer onde é, né, qualquer lugar que seja, no anúncio, trazer eles para o meu Instagram, porque mesmo que não comprem ou vendam nada agora, né, quando precisarem, eles me encontrem em algum lugar, né, lembrem, alguma mensagem chegue a eles. Então, uso bastante o Instagram. Faço ainda muita entrega de cartinhas, só que agora eventos principais, por exemplo, final de ano, eu preparei uma cartinha desejando um excelente ano, entreguei alguns prédios aqui. É bastante interessante porque não é só oferecer ou vender alguma coisa, né? O fato de passar por lá, até um cliente mandou uma foto, o cliente, nem é cliente, nem me conhece, aliás, eu nem conheço, mas me chamou no WhatsApp algumas vezes e me agradeceu pela cartinha né, de Feliz Ano Novo, me desejou também. Então, esse tipo de situação é legal, porque essa pessoa ela já deve me acompanhar, porque já me conhece, fala comigo como se me conhecesse. E a gente vai trazendo uma relação de confiança. Também fiz calendário, uma coisa que, né, eu achei que não desse tanto resultado, eu fiz mesmo por teste. E várias pessoas esse ano eu não fiz o ano passado, me cobraram, ai, tu não mandou meu calendário esse ano, e papapi, papapá. Aí o ano que vem eu já vou fazer mais calendário, vou mandar, principalmente né, as pessoas de idade, tem muitos clientes assim mais velhos. E aí eles amam os calendários de geladeira, então eu vou fazer de novo ano que vem. A gente tem que sempre pensar em algo diferente, né? Algo que possa marcar a nossa pessoa, não só atrelado a imóveis, né? A Lilian é uma boa pessoa. Ela me deu um calendário, né? Se algum dia eu nunca fiz negócio com ela, não sei como ela trabalha, mas se algum dia né, alguém me perguntar, eu vou indicar porque eu conheço, porque eu acompanho ela. Faço muito isso Legal. hoje. Eu não tenho mais outdoor, mas eu plotei o carro, né? Já faz um tempinho. É o meu outdoor ambulante. Esses tempos um cliente me procurou para vender o imóvel dele. Aí eu perguntei para ele, tá, mas você me conhece da onde? Alguém me indicou? Não, eu acompanho teu trabalho. Eu falei, tá, mas me acompanha da onde, né? Eu queria entender da onde veio. O outdoor é uma coisa que a gente não consegue mensurar. Mas ele, não, é que tu tinha um apartamento para vender na rua tal e tu não saía dali, tu não parava. E aquele apartamento demorou para vender, demorou não, até que vendeu um tempo legal, mas assim, foram muitas visitas, foram 40 visitas, então eu realmente não saía de lá. E aí ele viu esse movimento por conta do carro, né? E aí gerou na cabeça dele de que eu trabalho muito. Por isso me procurou. Então, o carro é uma ferramenta que para mim fez bastante diferença. Inclusive, fiz uma transação que me gerou 40 mil de comissão, porque o cliente pegou o contato no carro. Legal. Então, é um outdoor aí que para mim é econômico. Eu gastei acho que R$ 1.000 e não sei se foi 1.500 esse ano, 1.200, mas que fala por mim, né? Fala por mim. Onde eu estou, tá lá. Tá lá, não, Tá legal, bem lá. legal. É, agora saindo a gente tem alguns minutos ainda da construção do posicionamento, entrando para a marca pessoal e autoridade. Sabrina, como que você utiliza suas redes sociais para reforçar o seu posicionamento? Eu acho que o posicionamento é tudo, né, Isa? A rede social tá ali também como, para mim, sempre serviu como um cartão de visita. O cliente, às vezes, eu ia atender, ele já tinha olhado, né? Ficava como sugestão ali do Instagram, ou já estava seguindo. Então, funciona muito como cartão de visita. Ah, eu não sou bom, eu não uso. Tem que usar. Se você é vendedor, se você é ajudador, como a gente costuma dizer, tem que ter, porque o cliente vai olhar. Ah, mas eu acabei de chegar, não tenho resultados, mas eu também não tinha, só que a pessoa achava que eu estava 500 anos no mercado, porque eu estudava, eu ia atrás, e as pouquíssimas pessoas tinham em Santa Catarina, eu dava um jeito de estar com elas e saber o que elas venderam e colocava a equipe, tá tudo certo, as pessoas gostam de sucesso, né? Essa é uma grande verdade. Ninguém trabalha por dó, né? Ninguém vai te ajudar por dó. Não dá para murmurar. No teu início, você tem que se portar muito firme contra a família e contra todos, porque às vezes é cultural da tua família que está tentando te ajudar, né? Ter uma coisa fixa. É onde muitas vezes vem a realidade dos nossos pais, nossas mães. Então, tem que realmente perder a vergonha, colocar a cara para bater. Quando eu fiz os meus primeiros joguinhos americanos numa padaria francesa ali da Brava, antes eram grandes construtoras, e eu consegui colocar
o nome, né? O balãozinho e tal. Conhece alguém que pode comprar ou vender um imóvel e tal. Essa era a minha logo que eu usava sempre na bordinha ali dos joguinhos americanos, onde eu colocava o prato em cima. Isso me abriu depois de 6 meses de frequentar o lugar. Antes era a CK, construtora, Brava Beach, que faziam esses patrocinados, e eu fiquei muito amiga da dona. Ali me deu um clique, né? Porque as pessoas ajudam quem elas confiam, quem elas conhecem. Eu estava ali sempre tomando um cafezinho preto. Às vezes não tinha dinheiro para ficar ali, porque era tudo muito caro, mas o meu café eu estava ali, ou ia marcar uma reunião com o cliente, marcava ali. Por que que eu vou marcar em outro lugar? Se eu consigo conduzir, você tem que ser esperto, estrategista. Eu marcava sempre na minha região de posicionamento. Então, me abriu muitas portas. E aí eu coloquei sem foto. Aí um dia eu fui com a Mônica Silva tomar um café lá quando ela estava aqui no Brasil. Ela falou, Fabrina, você tá doida? Abrir a porta desse tamanho e você não colocar a tua cara aqui nesse joguinho americano, você tá maluca? E eu, ai, mas né, vou colocar minha cara, uma coisa vai pro lixo e tal. Ela falou, não existe preconceito. Existe você faturar e as pessoas ligarem o teu nome e a tua imagem. Isso é comprovadamente. Você tem que rasgar tudo isso aqui e botar a tua cara aqui, aonde der para colocar a tua cara, você perde a vergonha. Ou você não fatura. O que que você prefere? Então, portugueses do jeitinho meigo deles, né, na lá. Ali eu já consegui retirar tudo, começou a ter minha cara, já perdi a vergonha, já não tinha muita mesmo, né? Já estava na área mesmo. Tudo que eu era tinha vergonha muitas vezes da minha área anterior ser muito restrita, essa eu tinha que ser muito aberta. E ali eu comecei, realmente, o que diziam para eu fazer, quem tinha resultado, eu fazia. Sempre fazia. O que eu não escutava, quem murmurava, nunca esteve perto de mim, sempre estava ali para fazer, por isso que as coisas deram certas, né? Então, construí uma marca, porque falei para vocês, mapeava quem era o arquiteto legal daquela região, quem eram os bons corretores do mercado. As pessoas tinham curiosidade depois de você, né, tá ali todos os dias, tá tendo resultado também. Começou a abrir mais portas. Então, o comecinho é o mais difícil, que dá para encostar a sola de sapato. Depois você vai construir a marca automaticamente, até porque é uma pequena região. Você não prefere, não precisa abranger tudo. Eu até hoje não trabalho a Barra Sul e Balneário Camboriú. Tenho muitos clientes, muitos imóveis. Hoje estou querendo destinar isso para o meu time, grandes clientes mesmo, mas eu não tenho mãos, eu não tenho braço, então eu sou leal à Praia Brava e Barra Norte, Balneário Camboriú, onde eu e meu time conseguimos abraçar. Ah, veio qualquer coisa para fora, indicação. Então, isso faz com que a tua marca seja reconhecida, porque as pessoas têm esse clique, ó, para Praia Brava, vou trocar uma ideia com a Fabrina. Vou, é Navegantes, eu vou falar com a Lídia. Isso tem que ser automático dentro da nossa empresa, tem que visitar, tem que estar usando a marca, né? Então, não adianta você estar a marca, você nunca foi numa convenção, você não conhece ninguém, você nunca vai no Paraná, onde mais compra, né? 58% dos meus negócios foi Paraná, então eu tô aqui. Eu volto e me dou uma volta ali em Curitiba, onde eu mais faço negócios. Enquanto isso, né, meu time está tocando, as pessoas da Drimon estão sempre me ajudando lá em Balneário, região. Então, a construção da marca é isso. E outra coisa que eu cuido muito, nunca atravessar um colega, tá? Ética, para mim, é inegociável dentro da nossa empresa, claro, nossos valores. Se eu entro num prédio através do meu colega, num open house, ou vou gravar um vídeo, eu nunca vou falar com o zelador ou com o porteiro, porque eu entrei nesse prédio através do meu colega. Então, eu sou muito leal, muito ética nesse sentido, e por isso que as portas nunca se fecharam para mim. Eu cuido muito. Agora, fora disso, eu prospecto até as pedras. Mas se veio através do meu colega, eu vou respeitá-lo. E se muitas vezes aconteceu das pessoas virem falar comigo estando dentro dos prédios, que eu fui através de um open house, ó, tá aqui fulano, a pessoa veio aqui e tal, então eu sou muito ética. A não ser que você tenha um amigo teu, claro, der outros 500, mas eu não vou fazer prospecção em cima dos meus colegas, né? Isso é uma coisa que eu tenho já do mercado, da equipe, o que for. Por isso que as portas sempre estão abertas, as pessoas hoje do mercado mandam clientes para eu atender na Praia Brava, só com um e-mail. A gente construiu isso, tanto com clientes quanto com corretores. Então, isso é a Ah, construção de uma marca, né? Você também, claro, cartinhas, tudo que você puder fazer, e não espere resultado. Você tem que fazer 300 ações para dar resultado de algum, né? Tem que estar ali constantemente. Hoje a gente faz parceria com o Red Barn, com bares, com choperia, com restaurantes. Claro, hoje é outro momento, mas a gente está sempre ali também visitando, levando uma lembrancinha. É isso, ninguém quer só ajudar, também quer ser visto, né? Muitas vezes eu falo, opa, eu poderia estar jantando naquele lugar, mas faz tempo que eu não fui naquele lá, que volta e meia me indicava. Eu vou fazer uma construção na minha agenda para estar sendo vista nesses lugares. Não adianta você só querer é. receber e você não frequentar, você não ajudar, você tem que lembrar dos aniversários. Então, isso trate realmente todos os teus parceiros como clientes. Os corretores, final do Agora, ano.
Só para. É porque eu teria várias perguntas para fazer para vocês. Se a gente tivesse amanhã, eu ia a manhã toda perguntando. Só para a gente não passar do horário, eu tenho mais 6 minutinhos. Eu tenho mais duas perguntas, uma para cada uma. E eu vou abrir um tempo ali para se alguém quiser perguntar algo para vocês antes da gente encerrar. Então, Lilian, se você pudesse dar um conselho para quem está começando e quer se posicionar bem, qual conselho seria? Faça todas as pontas. Posicionamento físico, digital. Não deixe escapar nenhuma delas. Tire tempo para isso, porque senão vai demorar mais para ter resultado. Como a Fabrina falou, tem que ter 300 ações para que uma delas gere resultado, mas a força dessas 300 vai trazer uma marca pessoal e uma autoridade para ti a longo prazo. Então, mesmo que a cartinha não traga resultado, olha que eu já tive, vendi um imóvel, entregar um fly, só um adendo aí, entregar um fly de porta a porta, e o meu marketing foi bem posicionado. Copiei de uma menina lá do Rio Grande do Sul. Os vendidos todos quer vender o seu imóvel, quer realmente vender o seu imóvel, me contate. Aí a proprietária me contatou, olha, pela propaganda o serviço é bom. Eu falei, é bom mesmo. Vendi o imóvel dela em 49 dias É sobre e isso. é um imóvel de 1 milhão e pouquinho na época. Inclusive foi realmente um case porque eu não trabalhava em imóvel desse ticket, né? E foi muito rápido. Então é assim, dá a cartinha, mas mesmo que não traga, às vezes pode ser que tem gente que, mas eu entreguei já 1.000 cartas e nada. Continua entregando, não desiste, vai encontrar, né? Às vezes é o texto que também não tá legal, às vezes muda, né, a estratégia, mas não deixa de entregar a carta porque não funcionou. Então, às vezes tem que mudar alguma coisinha para chamar mais a atenção da pessoa, não vai também fazer uma propaganda enganosa, né? Tem que tomar cuidado com o que a gente coloca lá, né? Ainda mais que é impresso. Então, esse Mas seria o conselho. mas seria esse, né? Fazer realmente o digital e o posicionamento presencial aí, né, em loco. Fabrina, qual que é o seu conselho aí para a galera que está começando? Acho que a gente já conversou bastante, né? Chegamos a gastar saliva, eu e a Emília aqui. Mas é isso, acho que você tem que estar na rua. Ao invés de você ficar fechado na tua casa, na tua imobiliária, na tua agência, vai para a rua, vai conversar com as pessoas, é energia. As pessoas vão sentir que você quer ajudar ou que você está ali só realmente para fisgar, né? Não espere ser ajudado se você nunca ajudou. Você tem que estar ali realmente cedendo muitas cartas para você começar a receber. Isso sempre foi meu legado, né? Desde a época que eu estava no tribunal, trabalhei quase um ano de graça, depois abriram portas muito grandes, então eu sempre confio muito no plantio e as pessoas também sentem isso, né? Legal. Bom, eu espero que vocês tenham tirado vários insights aí desse treinamento, das coisas que as meninas falaram. Eu queria deixar aqui, né, os nossos arrobas, para quem ainda não nos segue, sigam, que a gente vai seguir de volta. E eu queria abrir agora um momento de perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, que a gente já tem aí pouco tempo, mas abrindo agora para perguntas. Vamos lá ver quem Alguém? vai ser o corajoso. Aproveitem esse momento. Oi, boa tarde. Bom dia, né? As meninas, todas nossas Bom dia. inspirações aqui na Drimon. Eu queria perguntar para a Lilian a respeito da tua carreira, que tu vieste do mercado aberto e vieste depois trabalhar com a Remax. Em termos de tempo, quanto tempo tu trabalhaste no mercado aberto, né? Quanto tempo tu estás aqui na nossa Remax? E qual o comparativo que tu fazes em termos de faturamento, se tu podes dizer em porcentagem, e mais principalmente de felicidade? O que tu podes falar Uhum. pra gente a respeito disso? Em relação ao tempo, foi aproximadamente 5 anos no mercado aberto e em torno de 4 anos dentro do modelo da Remax. Em relação ao sentimento enquanto corretora, né, eu percebi uma diferença de valorização do meu trabalho em relação ao mercado aberto, né, que eu não tinha essa sensação, pelo contrário,
eu me sentia desvalorizada por conta dos fechamentos aí por fora e tudo mais, né? Ser jogada de canto é muito ruim, é péssimo. Então, assim, é muito diferente, né? Trabalhar com segurança e as pessoas que me contratam ou que eu contrato elas percebem que o nosso trabalho não é igual, né? É diferente. Por mais que elas às vezes não nos contratam naquele momento por algum motivo, elas reconhecem que não tem, né, como comparar com outros, né, serviços. É diferente. Então, isso é legal, né? Então, às vezes ela não me contratou, tá tudo bem, mas vai me indicar e segue o baile. Em relação ao faturamento, você diz, eu não entendi. Ionara, pode reformular? Comparativo, quanto por cento aumentou o teu faturamento de quando você trabalhava no mercado aberto para o nosso mercado da Remax? Na verdade, eu nunca fiz essa conta, mas o meu ticket ele aumentou, né? Que antigamente era mais baixinho e eu trabalhava mais quantidade do que qualidade. Então eu tinha muitos negócios, mas imóveis bem baratos, né? Construtoras pequeninas, que é onde eu me senti um pouco mais segura de trabalhar também. Então mudou o meu ticket, aumentou, e aí é menos negócios, mas o resultado é maior. Eu não sei te dizer quanto a mais foi. Por isso, né? Porque a gente também já está em. Naquela época os imóveis eram mais baratos também, enfim. Mas o fato é que eu trabalho hoje, não que eu trabalhe menos, mas eu trabalho mais assertiva, né? E eu posso me dar o luxo de realmente viajar, ficar tranquila, saber que ninguém vai passar a perna em mim, porque naquele dia eu talvez não respondi, talvez não pude estar, né? Remarco. Outra hora, não, era 11 horas da noite, era meia-noite, era 5 da manhã, eu estava respondendo com medo daquela pessoa não comprar comigo. Hoje não mais porque eu tenho a segurança de ter a gestão exclusiva, né? A pior das hipóteses, se o comprador não comprou comigo porque eu não respondi ele vai escolher outro corretor e pelo menos 50% receber. É nesse sentido, né? De segurança. Eu quero poder viajar tranquila sem ficar preocupada, porque a parte da captação já foi resolvida, já está certa, né? Não sei se. Obrigado. Ok, Ionara? Leandro, pode perguntar. Quanto tempo ela começou a ter retorno? Bom dia, pessoal. A pergunta que veio aqui da nossa equipe é a seguinte: depois que vocês iniciaram o posicionamento de vocês, quanto tempo que demorou para começar a surtir resultado, a dar retorno? Qual a expectativa que os novos aí podem ter de resultados do posicionamento? Em relação a tempo, para mim foi imediato. Todas as açõezinhas pequeninas que eu fui fazendo foi pipocando algum resultado. Não tive muita morosidade nesse processo. Talvez porque, né, acabou que eu entrei na rua certa, bati na casa certa, não sei. O fato é que se a pessoa não está tendo resultado, ela tem que fazer mais, né? A gente tem que trabalhar a quantidade para poder gerar um resultado. Então, no começo, assim, é mais sola de sapato mesmo, é mais mensagens, é mais ligações. Depois a gente vai, né, conseguindo ter recorrência e vai tendo indicações, isso vai suprindo um pouquinho essa quantidade, mas tem que ter resultado. Eu não consigo acreditar, né, num não resultado, porque qualquer coisa que eu faça, alguma ligação que eu faça, se o cara não quer vender, não quer alugar, mas ele conhece alguém. Eu até às vezes evito porque eu não, né, não consigo atender uma demanda muito grande, de fazer isso porque eu sei que vai dar resultado. Não tem como, gente. Eu não consigo entender quem não tem resultado nesse mercado que é tão grande e tão próspero de pessoas precisando de ajuda, né, para vender os seus imóveis ou comprar. É inevitável que dê certo, né? Alguém tem que me provar que não dá certo. Não sei se a Fabrina quer responder também alguma coisa no tempo. Sabrina? Não, é isso mesmo, concordo, número, gênero e grau, né? Se não dá certo ali por uma ponta, a gente tenta outra, mas sola e sapato sempre funcionou. Sempre funcionou. Remax Grimão 3, vamos lá, podem perguntar. Não tô te ouvindo, Jean. Tá mudo.
Escreve no chat que a gente lê. Alguém, mais alguma pergunta? A gente já vai respondendo na frente aí. O Rômulo tinha colocado em relação aos corretores que estão iniciando, se ainda não conseguiu a gestão, qual a opinião de vocês em relação ao corretor usar a carteira interna para se posicionar? Como assim a carteira interna? Quem está começando fez uma CM e não virou? Não virou. O que que vocês fazem quando acontece isso? Eu hoje já vou contando que não vai virar. Muitas vezes, quando eu viro de primeira, eu me incomodo, porque ele não está ancorado, ele acha que é tudo fácil, ele acha que a casa dele é melhor, que é isso, que é aquilo, que o andar é superior, enfim. Eu gosto bastante que ele sofra, né? Veja ali os serviços do mercado, e aí ele vem bem humilde, da nossa forma. Normalmente eu baixo mais um pouco ainda até ele voltar a trabalhar com a gente, né? De fato. Então, claro, no início a gente precisa ter gestão, tem que pegar ali num preço, né, um pouquinho, às vezes, num preço que vale. Mas hoje eu e meu time oriento eles para a gente pegar somente dentro do estudo de mercado. A não ser que o imóvel vale muito a pena, tem escassez, então a gente sempre analisa caso a caso. Mas a gente já faz a coragem. Então, a minha sugestão, assim, ouro maior hoje, é que todo mundo faça seu relatório, tenha ali com a sua fotinho, ainda que ações simples, mas tem que ser visto isso. Isso te vende muito na hora que você tiver cara a cara com o cliente, porque uma coisa é falar, outra coisa é mostrar as imagenzinhas, ainda que uma coisa muito simples, um caderninho, mas vai fazer a diferença. O meu já está ali no modelo, né? Inclusive, a gente pode reiterar também. Faz a diferença na hora da apresentação e a tua proposta de valor, né? É ali que vai falar alto. Legal. Jean, Investir vai. em quantidade, né, Isa? Quem está começando tem que fazer muito Exato. estudo, tem que fazer muita Eu sou ligação, dessa tem que opinião fazer muita também. visita, até para se posicionar, para conhecer bem o mercado. Vai pegar a gestão fora de preço, é inevitável nesse começo. Não tem problema, eu vou. Aprendeu, levanta a cabeça, vai lá na frente, pega outra, mais certa possível. É quantidade, não tem como aprender se não praticar, né? Não tem, vou ligar para a linha para saber o preço que vende aqui. Eu também não tenho bola de cristal. Ou eu conheço o mercado ou eu não conheço, né? Então, assim, muitos corretores entram, poxa, fala com a Lilian que a Lilian não é assim. Eu tenho que conhecer o imóvel, tenho que entender a demanda, tenho que entender o que, né, absorve ali ou não, tenho que comparar. É um trabalho como qualquer um, né? Não é porque a gente está mais tempo que a gente sabe tudo. A gente realmente precisa fazer, né? E executar também a tarefa. E quem está Exato. começando mais ainda, né? Se nós que somos Não mais dá para cortar o velhos, caminho, né? Tem que não fazer dá. o passo a passo. Não tem bola de cristal nesse processo. As pessoas são diferentes, os imóveis são diferentes. A pergunta do Jean ali vai para a Fabrina. O quanto fez a diferença em seu posicionamento os imóveis estarem um próximo do outro? Então, justamente, né? Até o dia que eles estavam ali, eu fui para casa, até colocou o exemplo. Fui para casa guardar o carro, nós fizemos tudo a pé. E eu gosto de estar caminhando, estar garolando, eu estou conversando com todo mundo. E é isso, né? A Eliane sempre fala: sorrisos trazem negócios. Você não pode estar mal, você tem que estar ali bem. As pessoas querem estar com pessoas que vai resolver seu problema. E os custos, claro, né? 100%. A gente fala muito em carteira homogênea, né? Que daí seria um assunto aí legal dentro do posicionamento. Eu tenho que ter um imóvel que concorre com outro, ou pelo menos três imóveis parecidos, porque daí eu gasto um marketing e vem lead para esses três, quatro, cinco, 10 imóveis. O teu custo vai ser muito baixinho. Então, não adianta você ter um imóvel de 1 milhão, outro de 5, outro de 10, né? Ou uma casa, um terreno, imóveis que não conversam. Você tem que ter tudo muito parecido. E isso é uma coisa que eu aprendi na raça mesmo da linha de frente. Você vai ter muito custo. Então, você trabalhando ali pertinho, eu trabalho muito perto da minha casa, gosto de bater perna ali, e acaba que eu hoje faço pouco investimento, né? E vem muitas pessoas. Eu trabalho bastante com as pessoas ali que a gente já conhece dentro dos empreendimentos, o mapeamento que eu falo, gente, por que que você vai colocar, às vezes, milão impulsionados no Instagram, na Meta, o que for, se você pode bater papo e ter um resultado muito mais abrangente em fazendo mapeamento de prédio. O que seria um mapeamento de prédio? Eu pego um prédio ali que eu sei que todo mundo tem imóvel de 500 mil,
Eu vou ligar, porque todo mundo que mora nesse prédio é um proprietário de 500 mil. Às vezes ele vai dar upgrade, às vezes ele vai alugar, às vezes ele vai comprar. As pessoas odeiam fazer ligação, mas eu praticamente obrigamos, né, isso, É a nossa verdade. turma ali, porque isso é sobrevivência. Por que que eu vou gastar R$ 500 de mídia, de tráfego, se eu posso pegar o predinho inteiro ou E bater palminha na mapear. frente da rua, mapear, porque a pessoa, elas são muito humildes quando a gente liga para eles. Claro, prédios ali, né, 500 até nesse ticket, subir o ticket tem que ligar com estratégia, tem que ter raporte, mas nesse ticket a gente liga, eles sempre tratam bem, eu acho que o 502 está fazendo locação, eu acho que o 901 vendeu, portanto, cara, é muita informação, eu uso muito isso para estudo de mercado, eu vou planilhando e vou falando, e ligue com tempo, ligue realmente para ajudar, né? Então a gente tem as estratégias, claro, se eu não vendi ali naquela região, o Luiz da minha equipe vendeu, eu vou lá e troco uma ideia com o Luiz e eu vou ligar com estratégia. Ó, foi vendido Vila do Verde, do teu ladinho, a gente já usa isso. Eu não tenho resultados, então liga no ajudar. Eu sou vizinho, minha agência é aqui. Vocês têm que ter alguma forma de reporte conecta. Eu sou vizinha de todo mundo quando eu ligo. Sou vizinha, moro aqui, nós temos que pensar o que vocês vão ter de referência de vizinho, né? E Tá. sempre conecta. Então, assim, o que mais dá resultado hoje é mapeamento de prédios, tá? Tem que ligar, é questão de sobrevivência mesmo. Pessoal, então é isso. Já ultrapassamos aí 10 minutos do nosso tempo. Quero agradecer a presença da Lilian, da Fabrina, muito obrigado e desejar a todos uma ótima semana. E é isso, vamos colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer. Obrigado. Akram, se quiser colocar alguma coisa, tudo certo? Só parabenizar a todas aí, foi excelente, parabéns. Estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.